capítulo 9, versos de 1 a 19. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim em Atos 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre eles as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é a 9ª mensagem sobre a nossa série de estudos sobre o livro de Atos. É o único livro histórico do Novo Testamento e nós temos a cada domingo aprendido uma pequena porção. No domingo passado, nós falamos sobre a instituição dos diáconos, lá em Atos capítulo 6. E ali nós vimos que a igreja era uma igreja que estava antenada com as necessidades que estavam surgindo ali. Esse foi o ponto da nossa reflexão no domingo passado. E nós vimos então a eleição, a escolha dos 7 primeiros diáconos da igreja. Dentre eles, estavam ali os nomes dos 7, mas o primeiro nome que aparece na lista, que Lucas deu ênfase, foi um diácono chamado Estevão. E Estevão, diz Lucas, era um homem cheio do Espírito Santo. E havia também, dentre os 7 nomes, um outro chamado Felipe. Pois bem, Estevão,
Lucas narra o seu ministério no capítulo de números 6 e 7 e narra também o ministério de Filipe nos capítulos 7 e 8. O capítulo 7 é o capítulo mais medonho, que mais medo dá na leitura devido ao alto grau de perseguição e crueldade com que trataram o jovem diácono Estevão, um homem tão firme, testemunhando da fé. Começaram a acusá-lo indevidamente. Ele foi levado ao Sinédrio. O Sinédrio perguntou: olha, essas acusações são verdadeiras? E ele rapidamente contou toda a história de Israel, contou sobre o Evangelho de Jesus e acusou o pecado daqueles homens, dizendo: vocês mataram todos os profetas. Quantos profetas vocês não perseguiram? Inclusive o Filho de Deus vocês também perseguiram. E ali naquele momento, enquanto ele falava diante do Sinédrio, todos perceberam que o rosto dele era como um rosto de um anjo. A palavra anjo, os irmãos muito bem sabem, vem do grego angelos, mensageiro. Então todos perceberam nele alguém que falava com autoridade. Ele era um mensageiro de Deus para aquele momento. Mas a narrativa no capítulo 7 ainda nos diz que quando ele falou isso, os principais sacerdotes deram um berro, colocaram a mão nos ouvidos, porque não queriam que ouvir que Jesus é o Messias. Então ordenaram a saída dele e ele foi apedrejado, ele foi linchado em praça pública. Interessante como Lucas, o narrador da história, ele já apresenta Saulo, esse mesmo aqui do capítulo 9. Ele diz que antes de Estevão ser apedrejado, tiraram as roupas dele e deixaram Saulo para tomar conta, colocaram as roupas dele aos pés de Saulo. E Saulo concordou com tudo aquilo que estava ocorrendo. Estevão morreu. Deus usou a vida de Estevão. O seu ministério foi muito curto, mas fiel. Os capítulos 7 e 8 ainda nos mostram Deus usando um outro diácono, Filipe. Aqueles homens destruíram a vida de Estevão, mas Deus tem outros homens para usar. E Deus levanta Filipe e diz a Filipe: corre, porque você vai pregar o Evangelho para alguém que está indo para a África. E ele então, a partir daquele momento, ele evangeliza o ministro da fazenda da Etiópia. E aquele homem crê em Jesus e ele pergunta: eu tenho fé e aqui tem água, o que me impede de ser batizado? E Filipe diz: nada lhe impede. Filipe o batiza ali naquele mesmo lugar. Aquele homem retoma a sua viagem para a África e Filipe é levado pelo Espírito Santo, ele é arrebatado para um outro lugar, Azoto. E assim termina a narrativa do capítulo 8. Então, a gente vê nos capítulos 7 e 8 que Deus usa pessoas, e usa grandemente pessoas. Mas alguém poderá pensar assim: mas Breno, Deus usou Estevão porque Estevão era um diácono, ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Sim, é verdade. Reverendo, Deus usou Filipe porque Filipe também era um diácono e um homem sensível à voz de Deus. Sim, é verdade. Mas hoje nós vamos ver como Deus usa também pessoas com um passado totalmente diferente. É o texto do capítulo 9. Saulo é esse homem que nós vamos tratar na noite de hoje. O tema da nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, é: Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história. É Ele quem rege a história. Quem é Saulo? O verso 1 nos diz o perfil de Saulo. Era um homem, irmãos, que tinha o sangue no olhar do vampiro. Era um homem que respirava ódio contra o povo de Deus. O verso 1 nos diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote
e pedindo cartas para autorizar ele ir a Damasco e prender os crentes que lá estavam. Eu quero chamar a sua atenção para a expressão que está no verso 1. Não era apenas ameaça. Saulo não era apenas um terror, mas nos diz que ele queria morte. Ele gostou do sangue de Estevão. Ele queria matar. Só prender não resolvia. Esse era o espírito de Saulo. Saulo dizia a ele: eu sou o cara. E eu vou mostrar que eu sou o cara porque eu tenho acesso ao sacerdote, nos diz aqui, ao sumo sacerdote, perdão, mais do que o sacerdote. Ele fala: me autoriza, eu estou indo para Damasco, eu vou catar todo mundo que estiver lá, mas eu preciso de autorização. O sumo sacerdote deu. Então eu quero chamar a sua atenção para o espírito de Saulo. Um homem cheio de si, cheio de ódio. Um homem que trazia consigo o sangue de um justo, um sangue de um diácono nas suas mãos. Tinha sua mente, seu coração, seu espírito, suas mãos e sua roupa sujas de sangue de um servo de Deus. E ele estava contente com isso. Seus planos: viajar até Damasco. Não era tão longa assim, mas era uma boa jornada. E fazer o quê? Turismo em Damasco? Não. Ele queria mais prisões, ele queria mais mortes. Mas Deus é o Senhor da história. Deus, como Senhor da história, em primeiro lugar, Deus muda os propósitos do coração do homem. Deus muda os propósitos do coração de um homem. Já lemos o verso 1, vamos observar agora o verso de número 4. Caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Qual era o intento do coração de Saulo? O propósito dele era prender e matar. Ele faz um empenho muito forte, ele tem tudo planejado. Paulo, irmãos, Saulo é uma pessoa muito bem preparada, conhecedora da lei, um judeu da tribo de Benjamim, um homem que conhece sim o Velho Testamento, conhece sim a sua tradição, absolutamente zeloso de tudo aquilo. Ele não entende que Jesus é o Messias, portanto, ele vê os discípulos de Cristo como inimigos. Então, o seu coração tem um propósito: eu vou ajudar a varrer o cristianismo da nossa região. Eu vou tornar a nossa religião livre de todos esses homens. Eu vou livrar toda a nossa região, não apenas a religião, de tudo que se diz ou que se fala em nome de Cristo. Eu sou Saulo, eu vou mostrar quem eu sou. Mas Deus é o Senhor da história. Aquele homem com toda a sua empáfia, com todo o seu planejamento, que eu vou fazer, para onde eu vou e eu tenho autoridade, aquele homem agora encontra-se com o Senhor da história, que ele não conhecia. Ele não entendia que Jesus era de fato o Messias. Ele conhecia as profecias sobre o Messias, mas não que Jesus era o Messias. O Senhor da história muda os propósitos do coração. Deus usa pessoas, irmãos, e glória a Ele por isso. Mas Ele pode, irmãos, não apenas usar pessoas que já o conhecem, mas Ele pode usar e transformar tremendamente, mesmo as pessoas mais distantes dEle, mesmo as pessoas que dizem: Deus não existe, não creio no Senhor, mesmo as pessoas que tenham um passado terrível, porque Deus, Ele é o Senhor da história. Ele muda os propósitos do coração do homem. Em segundo lugar, irmãos, a nossa observação na mensagem de hoje: Deus é o Senhor da história, porque Ele também demonstra a grandeza do seu poder ao homem. Ele demonstra a grandeza do seu poder
ao homem. Volte o seu olhar para os versos 8 e 9. Os versos 8 e 9 nos dizem: Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Quem era Saulo? Um homem forte, poderoso, uma autoridade. Trazia consigo cartas de recomendação que eram um sinal verde para fazer o que quisesse com os outros. Um homem cheio de si, um homem que se orgulhava da sua história, e ele escreverá isso mais tarde, que ele era judeu, zeloso. Ele fala muito bem disso. Entretanto, quando Deus mudou os propósitos do seu coração, Deus falou: quem você pensa que é? Você se julga dono da verdade? Você se julga dono do seu nariz? Você se julga dono do seu destino? Você é senhor do quê, rapaz? E Jesus, então, é o poder de Jesus aqui. Tira dele a capacidade de ver. Ele perde a autonomia. Observe bem que o verso 9 nos diz que ele passou a ser guiado para dizer: abaixe a sua arrogância, você não é senhor de nada. Deus faz isso por meio de Jesus na vida de Saulo, porque ele está sendo agora preparado para ver o novo que ele não via. Repito, o olhar dele era um olhar de terror, de ódio, de disseminar prisão e terror por onde ele passava. E ele gostava disso, ele se orgulhava de ser quem ele é. Ele achava que ele tinha poder. Ele achava que, confiando demais na sua autoridade, no seu histórico, e agora ainda mais com as cartas de autorização, ele podia dizer: comigo ninguém pode. Para mim não vai ter sinal vermelho, todos os sinais estarão verdes, a preferência é minha. Mas Jesus lhe apareceu, chamou-o pelo nome, e ele sabia que era Jesus. Saulo, Saulo, por que isso, camarada? Você não está perseguindo Estevão, você está perseguindo a mim. Por que me persegues? A coisa é comigo, Saulo. Aqueles homens são servos meus. Por que você me persegue? Observe bem a resposta de Saulo. Quem és tu? Senhor. Ele sabia. Aquilo que ocorrera no caminho para Damasco não era natural. Aquela luz que ali brilhou não era natural. Era uma luz que ele jamais vira. E agora ele está percebendo que ele não é tão forte como ele pensava. Ele percebe que de nada adiantam aquelas cartas, aquelas autorizações, porque Deus mudou todas as coisas, porque Ele é o Senhor da história. E Deus mudou aquele coração e demonstrou o poder dele, dizendo: você acha que você é forte? Eu vou estalar os dedos e você vai ficar sem vida. Uma das piores coisas para nós, seres humanos, é perdermos a nossa autonomia. Ninguém quer perder a sua autonomia. Todos nós gostamos de ser independentes, não é verdade? Todos nós gostamos de ir e vir. Muitos são os idosos que dependem sim dos filhos ou de alguém, e eles não gostam de pedir porque eles dizem assim: eu não quero dar trabalho, porque tudo é como se fosse esse pensamento. Porque como é bom nós termos a nossa autonomia, e é mesmo. Por isso que lutamos por uma saúde boa. Por isso que nós, quando temos problemas nos nossos olhos, nós recorremos ao oftalmologista e vamos buscar uma lente que nos dê autonomia de leitura, de visibilidade dentro de casa, para nós podermos cuidar dos filhos, cuidar do marido, fazer a cama, limpar a casa, preparar a comida, fazer os nossos negócios, as nossas correrias. E basta uma pequena mudança para quebrar toda essa autonomia.
Basta uma febre para nós vermos que nada somos neste mundo. Basta um dedinho quebrado que vai nos tirar o equilíbrio de todo o corpo. Basta precisarmos de alguém e esse alguém não nos poder atender. E nós percebemos que de fato nada somos. Deus está quebrando Saulo. Senhor da história, Deus demonstra a grandeza do seu poder. Eu mudo a tua vida, eu mudo o teu dia, mas mais do que isso, Saulo, eu vou mudar a tua vida. Deus, o Senhor da história. A terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, que além de Deus mudar os propósitos da vida do homem, além de Deus demonstrar a grandeza do seu poder, Deus estabelece os seus propósitos na vida do homem. Ele não apenas muda, mas ele estabelece os seus propósitos na vida do homem. Eu quero vamos voltar o nosso olhar, irmãos, para o verso número 15. O verso número 15 diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Saulo estava cego, foi conduzido então até a cidade de Damasco, e ele ficou numa residência de um homem chamado Judas, na rua direita. Essa rua existe com este nome até o dia de hoje. Então, o Senhor Jesus aparece a um discípulo por nome Ananias, de Damasco. Este Ananias, irmãos, nós não podemos confundir com aquele Ananias, esposo de Safira, que nós estudamos há 2 domingos atrás. Aquele faleceu naquele episódio mesmo que nós já tratamos. Trata-se de um outro discípulo, um outro servo em um outro lugar, Ananias. E Jesus aparece e diz: vai até a rua direita, procura a casa de Judas, tem um homem que está te esperando, ele está orando. E ele viu um homem que é você, com o seu nome, que vai atrás dele. Ele falou: Senhor, peraí, Senhor, caiu um lenço aqui no chão. Senhor, eu sei de histórias terríveis desse homem. Deixa eu dizer para o Senhor quem é esse homem. Então ele passa a ficha de quem é Saulo. E aí Jesus responde com esse verso aqui: pode ir, ele é um vaso escolhido, eu o escolhi. E agora eu vou estabelecer para a vida dele o meu propósito. E ele diz no verso 14: ele vai levar o meu nome perante os reis e príncipes. Ele não vai prender ninguém, ele vai libertar pessoas. Ele vai levar o meu nome aos filhos de Israel. Ele não vai expulsar os filhos de Israel. Ele não vai perseguir os filhos de Israel. Ele não vai atrás de sumo sacerdote. Ele vai proclamar o meu nome aos reis. Eu tenho propósitos na vida dele. Ele não sabe, mas eu tenho. Você, Ananias, também não sabe, mas eu estou te mostrando agora. Vai. Deus, o Senhor da história, por meio de Jesus, é Ele quem estabelece os seus propósitos na vida do homem. Quais eram os propósitos de Saulo? Perseguir, impor o terror e matar. Mas quais são os propósitos do Senhor para Saulo? Mudar completamente a sua vida e ser um homem grandemente usado pelo Senhor. Por quê? Porque Saulo não é dono do seu nariz. Porque Saulo não é senhor de si. Saulo não comanda a sua história. Saulo agora vai conhecer Jesus. Ele só ouvia falar de Jesus, mas agora ele percebeu o poder de Jesus na sua vida. E é só o início.
Jesus está dizendo que tem muito mais coisas para ele. Deus, o Senhor da história. Irmãos, Deus usa não apenas aqueles que estão dentro da igreja. Deus usa e pode transformar qualquer pessoa. Independentemente do seu passado, Deus muda. Deus muda a história. Jesus e somente Jesus tem esse poder de transformar aquele que antes odiava em quem muito vai amar. Aquele que muito perseguia, naquele que muito vai viajar para levar uma luz. Aquele que momentaneamente está cego por 3 dias, vai ver uma graça, vai descobrir uma graça, que ele vai pregar até o último dia da sua vida, e ele vai cumprir cabalmente cada um dos propósitos que Jesus estabeleceu na sua vida. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, como eu sempre digo aqui aos irmãos, Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Ele usa pessoas, irmãos, que nós sequer imaginamos. E Ele tem poder, e somente Ele tem poder para transformar a mente, os propósitos e as atitudes, a vida inteira de qualquer pessoa que Ele queira fazer. E Ele o faz. Ele pode transformar propósitos, Ele pode transformar forma de ver, forma de falar, porque Ele mesmo disse: eu faço novas todas as coisas. Não há impossíveis para o poder do Senhor, porque Ele rege a história. Ele é o Senhor da história. Irmãos, por muitas vezes nós mesmos pensamos como Saulo, não por termos ódio, não me refiro a isso, mas de nós acharmos que nós somos os senhores do nosso destino. De nós pensarmos que nós é que estabelecemos os tempos, as eras, onde vamos e o que vamos fazer. Por vezes é assim que pensamos. E quantas vezes nós já não falamos isso? Senhor, faça-se a tua vontade. E aí quando Deus faz a vontade dele, que não é a nossa, a gente vai lá e reclama: ó Senhor, eu pedi a tua vontade. Porque a gente tem a ilusão de que a nossa vontade, Deus vai se curvar e dizer sim para nós. Ele é o Senhor da história. E glória a Deus por isso, que não somos nós. Assim como Saulo, irmãos, você e eu também temos muitas coisas para serem transformadas na nossa vida. Saulo era impetuoso, ele era muito inteligente, ele era vigoroso, tinha um vigor impressionante, e ele manteve esse vigor. Viajava, e aquelas viagens na antiguidade, irmãos, não tinham nada de cômodas. As viagens eram terríveis, longas. Ele mesmo faz um breve relato num dos seus textos, quando ele diz que ele sofreu muito, ele sofreu naufrágios, ele recebeu quarentenas de açoites. É um homem, digamos assim, determinado. Sabia perceber a situação, sabia onde lhe cabia, quando não dava para encarar ele fugia, e quando tinha que encarar ele encarava. Mas ele não fazia isso porque ele queria. Ele fez isso porque havia um propósito de Deus na vida dele, que aquele discípulo Ananias não entendeu naquele momento. Da mesma maneira, irmãos, nós podemos ser também um tanto como Ananias, de não entender o propósito de Deus na vida do irmão, na vida da esposa, na vida do marido, na vida de um filho. Por isso, irmãos, devemos, de fato, rogar ao Senhor da história a sua intervenção, porque somente Ele
é quem pode mudar os propósitos que há no coração do homem. Somente Deus tem poder. Esposa não muda a cabeça de marido. Sinto muito iludido, se alguém foi iludido aqui, mas não muda não, viu? E o inverso também é verdadeiro, o marido não muda a cabeça. Meninos, não percam tempo com isso. Não. Sabe quem pode mudar vidas, transformar vidas? É um só. Chama-se Jesus. O que podemos fazer é apresentar a vida no altar de Jesus. É isso que devemos fazer. Devemos consagrar os nossos filhos diariamente em oração, porque Deus pode mudar tudo que tem lá dentro. Porque Deus tem propósitos que os Ananias não entendem. Nós somos esses Ananias. Deus tem propósitos que o próprio Saulo, o próprio filho, a própria esposa, o próprio marido, o próprio pai não entende. Mas só há um que pode mudar todas essas coisas. Jesus é o seu nome. O Senhor da história. Ele muda propósitos do coração, demonstra a grandeza do seu poder e não apenas muda, mas ele estabelece os seus propósitos na vida do homem. Bom, hoje é apenas a 9ª mensagem e vamos falar muito ainda desse homem e dos seus propósitos. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu marido, a sua esposa, que Deus mude o coração dos seus filhos, dos seus pais, porque Ele é o Senhor da história. Só Ele pode estabelecer todas as coisas. A última palavra é sempre a do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.